Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 3 de outubro de 2025, uma sexta-feira com 30 graus nesse momento, tá ensolarada, possibilidade de chuva 5% somente, né? Mas não deve aparecer, infelizmente. A umidade relativa do ar está em 31, deve cair muito mais ainda hoje, porque nós vamos chegar aos 34 graus. 3 graus a menos de ontem, do que aconteceu ontem, mas ainda vai ser alto, né? Então, 34 graus, 38 de sensação térmica. Hoje, logo pela manhã, nós tivemos 22 de mínima. É muito alta essa mínima, né? É temperatura de que há poucos dias atrás aí era a máxima do dia, né? Não sei se você está lembrado, máxima do dia 22 graus. É a primavera brasileira nesse 2025 quente, né? A primavera de 2025 está quente. E aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Passando para poder falar a respeito de algumas coisas que estão acontecendo. Muitas coisas a gente pode resolver, outras a gente depende de pessoas que precisam tomar algumas providências. E a primeira é: escorpiões, mosquito Aedes aegypti, está dentro da casa de cada um de nós, daqueles que não fazem a limpeza, né? Logicamente, aqueles que estão limpando, mantendo o seu ambiente em situação bacana, tá tudo bem, é isso aí, vamos continuar. Então, o mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. E onde ele cria? Ele cria em água parada, água limpa, parada, lugar escurinho, quentinho, pronto, virou, se tornou um criador do mosquito Aedes aegypti. Os escorpiões, já diferente do mosquito, ele gosta de lugares onde tem sujeira, onde tem aqueles restos de material de construção civil, onde tem aquelas madeiras, telhas, tijolos, latas velhas, tudo parada lá no fundo, aquelas carriolas velhas, aqueles negócios que não vai usar nunca, e que fica ali parado só para poder juntar rato, cobra, escorpião e outros bichos mais. Então, você que tem condições. Se você não tem, chama alguém, contrata alguém para poder fazer a limpeza do seu quintal, da sua casa, do seu ambiente, para que você não tenha nenhum dos dois, nem o mosquito Aedes aegypti, nem o escorpião. Outra coisa, fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Não ajuda, atrapalha, presta atenção, coloca a cabecinha para funcionar. Se os especialistas estão dizendo que nesse horário a sua perca de líquido é muito maior, nesse horário, fazendo exercício ao ar livre, e se você vai sem camiseta, se você vai sem uma proteção solar, você está caçando jeito de arrumar dor de cabeça. Então, desidratação e insolação são companheiras dos desobedientes que fazem exercícios ao ar livre entre 10 horas da manhã e 4 da tarde. Tá ok? Para esses aí. Quem pode fazer dentro de uma academia, num lugar onde é arejado, onde está bacana, onde está tudo certo, e que tem como se hidratar, tá tudo certo, pode fazer. Mas andar para rua, sem camisa, sem tomar um líquido, sem passar um protetor solar, e ainda fazer exercícios de forma mais efetiva, né, forte, não vai te ajudar. Você vai perder líquido, perder sais minerais, vai perder um monte de nutriente que depois você vai ter que fazer uma reposição. E aí, vamos para a UPA, né? A UPA que se vire em dar o atendimento para você. Uma outra coisa, não colocar fogo nesses materiais que são restos de construção civil, madeiras, móveis velhos, sofá, armários, essas coisas. Camas velhas, estrados, muita coisa que fica acumulada nesses terrenos baldios, porque alguém jogou, e que também é crime, alguém vai lá e põe fogo. Aí ele causa um aquecimento um pouco maior, né? Uma subida na temperatura, e aí acaba dando problema também de saúde para aqueles que têm problemas respiratórios, né? Então, cuidado, porque você pode ser multado. Isso é um crime ambiental que você pode incorrer nesse crime
e tomar uma multa que não é barata, tá? Nem aqui na cidade, nem no ambiente que a gente chama rural, na zona rural. Tem zona urbana, que é a cidade, e zona rural. A zona rural é onde tem chácara, sítio, fazenda, aquelas pessoal que gosta de pôr fogo, né, para poder diminuir a carga, a massa, né? Não adianta nesse tempo, não tem o que fazer, é complicado mesmo e você precisa evitar colocar fogo e fazer o possível para que você não venha poluir mais do que já está poluído o nosso meio ambiente, tá bom? Tá dando um recado aí? Você tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo. Então, eu fico feliz que você esteja me ouvindo, né? Porque parece que você, nesses dias de dificuldades e de problemas, não está conseguindo ver o que Deus está fazendo, né? Presta atenção no tema da nossa palavra hoje. Existem algumas situações. Existem algumas situações que muitas vezes nós somos colocados em dúvida. Gera dentro de cada um de nós uma dúvida. Pode ser que você nunca tenha passado por isso, mas pode ser que você já se viu diante de uma dúvida, de uma encruzilhada que a gente fala, né? De um caminho que a dúvida era tão grande na hora de tomar a decisão e fazer a escolha, porque essa escolha, essa decisão iria impactar não somente a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que amamos, que estão ao nosso redor, que depende de nós. Então, essa dúvida parece que aumenta. É uma situação que pode nos deixar com o coração apertado, pequeno, e deixar aquele rastro de e se, não é mesmo? Então, em todas as escolhas que nós fazemos durante a nossa vida, nós queremos sempre tomar a melhor decisão. Afinal, do nosso futuro e das pessoas que nos cercam, que estão em volta de nós, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós queremos bem, das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que estão junto com a gente, nós queremos que elas também sejam beneficiadas por essa situação de uma decisão, de uma tomada, de uma escolha acertada, assertiva, né? Mas Deus nos dá uma paz especial em todo momento em que nós precisamos tomar essa decisão. A paz de Cristo, que pode nos guiar no momento das decisões, no momento dos grandes problemas, das dificuldades, é como se fosse uma luzinha interior lá que nos ajuda a saber o que devemos fazer, a posição que nós devemos tomar, o caminho que nós devemos seguir, se é para frente, se é para trás, se é ficar parado. A Bíblia nos fala de muitas situações em que Deus coloca diante do ser humano um lugar para ele decidir. E nós temos essa situação e esse poder. Mas presta atenção, eu vou te mostrar aqui um texto que foi Jesus Cristo que falou. Veja bem, ó. Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e dúvida não combinam. E não duvidarem, então tem que ter fé e não pode duvidar. Poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Você sabe a história da figueira, eu não vou contar aqui. Mas também dizer a este monte, olha lá, eu estava olhando para o monte, levante-se e atire-se ao mar. E assim será feito. Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou Mateus, capítulo 21, versículo 21. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Depois você lê lá, capítulo 21, você vai saber. Mas também dizer a esse monte, ó, esse monte aqui, ó, levante-se e atire-se ao mar.
e assim será feito. Você tem ideia do que é isso? De você dizer para uma montanha, para um monte, que ele está no meio do caminho, está te atrapalhando, ou que está com algum problema, e esse monte pode ser o problema que você está precisando resolver. Esse monte pode ser a decisão que você está precisando tomar. Esse monte pode ser aquela dúvida que estava pairando sobre a sua vida. Mas quando algo vem de Deus, Ele sempre nos dá a sua paz, que é cheia de amor, de segurança, de compreensão, de discernimento. Mas se algo te faz sentir incomodado, inquietado, presta atenção. Isso pode ser um sinal do Espírito Santo te alertando com todo carinho para que você não prossiga. Às vezes, a voz do Espírito Santo é aquela voz calminha, tranquila, dizendo para você: não vai, não faça assim, não tome essa decisão, espera um pouco, pare aí, porque sempre tem, para aqueles que buscam o Senhor, uma direção. Às vezes uma decisão que parece inofensiva nesse primeiro momento, agora, pode trazer consequências difíceis no futuro. Não só para você, mas para todos aqueles que te cercam, para aqueles que você ama, para aqueles que dependem de você. Muitas vezes nós não sabemos explicar por que nos sentimos assim. Mas se a gente para um pouquinho e presta atenção na voz suave de Deus dentro de cada um de nós, Ele pode nos mostrar o melhor caminho, nos livrar de situações difíceis, vexatórias, complicadas. Por isso eu quero nesta manhã de sexta-feira te pedir: não deixe apressar-se pela pressão do tempo. Tempo é algo que sempre tem apressado as pessoas, pressionado as pessoas. Não se deixe pressionar pelas oportunidades que parecem ser boas demais e por qualquer coisa que venha externa, qualquer voz que você ainda não tenha paz. Não se deixe pressionar por isso. Às vezes essa oportunidade que você está pensando vai passar e depois não vai voltar. Mas não tem paz. Esquece. Não é a oportunidade que não vai voltar. Você precisa confiar no Espírito Santo, que habita dentro de você. Ou deveria habitar. Se você aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, com toda certeza, Ele já veio fazer morada dentro da sua vida. E se você está fazendo tudo aquilo que está em conformidade com aquilo que Ele pediu, com toda certeza, Ele está habitando dentro de você. E Ele fala com você. Ele fala ao seu coração. Ele fala na sua mente. E quando você sentir aquela paz verdadeira, que é como Deus estivesse dizendo: vai em frente, meu filho. É o caminho certo, é a decisão correta a se tomar. Aí sim, é o momento certo de tomar a sua decisão. Eu quero dizer para você que Deus te ama profundamente. E sempre Ele vai querer o melhor para você, sempre. Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Mas o que a gente precisa fazer? Confiar. Confiar nesse amor. Confiar que Ele é todo poderoso. E que Ele, no momento certo, na hora certa, vai fazer aquilo que é necessário, aquilo que é certo. Mas que você precisa dar ouvido para não tomar decisões apressadas e não deixar escapar as maravilhas que Deus tem preparado com tanto carinho para mim e para você. Nós precisamos ter isso. Precisamos ter esse discernimento que Deus está fazendo o melhor na minha e na sua vida. Precisamos nos lembrar
quando estivermos no caminho que Ele escolheu para nós, Ele sempre nos encherá de paz. Teremos paz, alegria. E aí você vai dizer assim: eu não sabia que era tão fácil assim. Por isso eu quero convidar você, medite nisso que você está ouvindo. Se for necessário, volta. Escute novamente. Para que você tenha uma sexta-feira abençoada. Que o mês de outubro seja o melhor mês de outubro de todos os seus outros outubros. Hoje pela manhã, falando com o senhor que já tem um estoque de outubros bem grande, ele já está com 90 e tantos outubros. E ele disse: se eu pudesse voltar lá atrás, muitas das minhas decisões poderiam ter sido tomadas diferente do que eu tomei. Muitas posições que eu tomei anteriormente poderiam ser diferentes hoje. E não estaria na situação que eu estou. Por isso, você que está nesse tempo de tomada de decisão, medite nisso. Pense no que você vai tomar de decisão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Esse senhor, se há 80 e tantos anos atrás, que já era a idade da razão, porque ele está com 90 e tantos, tivesse tomado a decisão de entregar a sua vida ao Senhor, poderia muito ter sido evitado grandes problemas, grandes dificuldades, grandes necessidades, grandes preocupações nesse momento. Não estaria passando por situações que ele está passando agora. Tudo fruto de uma situação que estava longe do Senhor. Você está ouvindo, quem sabe você está com 18, 20, 25, 30, 40 anos e ainda tem muito chão pela frente para poder chegar lá nos 97 que esse senhor tem. Tome essa decisão hoje. Decida por Jesus. Medite nisso que eu estou falando. E tenha uma sexta-feira grandemente abençoada. Eu sou o capelão Estevão Machado. Eu vim aqui para poder falar para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. É isso. Eu tenho uma relação de pessoas porque eu oro todos os dias. E você pode fazer uma relação dessa também. Hoje nós estamos com 60 minutos. Eles falaram que podemos usar 1 hora, mas eu vou usar bem menos do que a metade. Vamos orar? Não posso, não dá. Eu tenho que fazer, tem mais coisas para fazer, mais pessoas para atingir e gostaria muito de ficar aqui batendo papo com vocês, mas não dá. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu peço que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um daqueles que nesse momento estão orando comigo. Muitas pessoas nesse momento estão tristes, desesperançadas. Não conseguem colocar a sua fé em ação para que movimente o seu braço, para que movimente o mundo espiritual em favor de cada uma dessas pessoas. Por isso, nesse momento, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz alcance a cada um deles, aonde quer que eles estejam, seja dentro de um ambiente hospitalar, seja dentro de uma situação de recuperação, aqueles que estão aguardando a recuperação em casa, aqueles que estão aguardando um procedimento hospitalar, que essa vaga saia rapidamente. Que o coração e a mente dessas pessoas possam estar blindados, para que possam receber o melhor do Senhor nesse tempo de dificuldade. Eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos e filhas. Esta relação que aí está,
É a relação que todos os dias nós falamos com o Senhor. Mas eu quero, pelas minhas limitações, te pedir perdão, que todos os dias eu tenho colocado elas diante do Senhor. E algumas que nem estão aí. Aquelas pessoas que estão em meio a guerras, tribulações, conflitos, sejam eles armados ou não, políticos, econômicos, sociais, religiosos, aqueles que estão debaixo de opressão por causa da fé que eles professam. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão enlutados, que passaram pelo luto nesses dias, e peço que o teu Espírito Santo, Consolador por excelência, conforte a mente e o coração desses familiares, amigos e parentes. Oro por aqueles que estão decidindo a respeito de Jesus nesta manhã de sexta-feira. Muito bom, meu Pai, saber que essas pessoas estão sendo impactadas e foram direcionadas para o Senhor, ouvindo a Tua palavra, e a Tua palavra, ela é inerrante, é uma palavra que transforma, e que essas pessoas possam estar transformadas também na mente e no coração, tendo perdoados os seus pecados e escrito o nome deles no livro da vida. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor dê graça a cada um deles, socorro necessário no momento de angústia, de tristeza, de tribulação, mas que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles, de cada uma delas. Aqueles que estão voltando para o Senhor nesse momento, arrependidos de terem saído do caminho, pelos motivos mais diversos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor socorra cada um deles também. Eu oro para que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, para que tenha perdoado os seus pecados, aqueles que estão pedindo perdão, e que seja um perdão de coração. O Senhor conhece a mente e o coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento pela dona Maria José e pelo Emerson. Oro pela irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, a família e pelo Fabiano. Oro nesse momento pela dona Néia e o seu Fernando, dona Néia que está se recuperando, a avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, todos. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pela avó Neuza, pela Sandra e pelos seus netos, Pedro e Vitor. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão fechando o ciclo semanal de estarem no ambiente escolar e possam também ser agraciados com a tua bênção, a tua graça, a tua paz. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não. Aqueles que nesse momento estão esperando uma vaga no ambiente hospitalar. Oro para que essa vaga seja efetiva, rápida, e que todos os procedimentos e medicamentos sejam efetivos, que possam fazer aquilo, o propósito que foi colocado. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão diante da drogadição, do alcoolismo, situação de rua, por aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, perturbação, angústia, tribulação, aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas e digo que eles não têm poder sobre a vida dessas pessoas. Eu oro por aqueles que são empregadores, empreendedores, empresários nesse nosso Brasil que está tão carente de boas notícias, de homens e mulheres que sejam guiados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor abra a mente e o coração dos empresários para que possam gerar empregos, possam administrar as suas empresas de acordo com aquilo que é necessário, para que possam ter empresas e empreendimentos saudáveis nesse tempo de grande dificuldade. Eu oro pelos empregadores,
pelos empregados e pelos desempregados. Que todos eles tenham sabedoria do alto para poder se manter ou ter uma porta de emprego, e que os homens e mulheres que estão administrando esse nosso país possam ter juízo para fazer o melhor para esta nação, por esse estado de São Paulo e por Ribeirão Preto. Dá temor a esses homens e mulheres, meu Pai, para que eles tomem as decisões necessárias e que, em conformidade com aquilo que eles planejaram, o Senhor possa estar ajudando a fazer o melhor para a população, para os homens e mulheres que vivem nessa nação. É a minha oração, é a nossa oração. O perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Feliz sexta-feira. Um início de final de semana abençoado, repleto de grandes e boas notícias para todos vocês. Deus te abençoe. Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver assistindo.